E aí, meus queridos? Questão de número 21. Vamos dar uma olhadinha? A 21 diz assim, pessoal. Para a remoção das vítimas da enchente de uma cidade, foram necessários 480 homens trabalhando durante 8 dias. Quantos homens seriam necessários para se fazer o mesmo trabalho em dias? Vamos lá. O que é que eu vou ter? Identificar as grandezas. Vamos lá? Para a remoção das vítimas, foram necessários 480 homens trabalhando durante 8 dias. Quantos homens, a variável, seriam necessários para fazer o mesmo trabalho em 6 dias? Questãozinha é de 3 simples, posso andar aqui bem rápido, não é verdade? Vamos dar uma olhadinha. Ó, homens, dias. Pronto. Homens, dias. Aí a questão te dá 480 homens trabalhando 8 dias. Quantos homens? X. Se eu quero que o serviço fique feito em 6 dias. Beleza? Tá aí. Na hora que eu coloco a seta aqui, ó, apontando para baixo, eu tenho que colocar essa aqui apontando para cima. Confere, pessoal. Mas por que, Thiago? Simples, pessoal. Se você tem 480 homens e vão conseguir fazer o serviço em 8 dias, se eu pretendo realizar o serviço em 6 dias, eu vou precisar aumentar ou diminuir o número de homens? Aumentar. Eu preciso aumentar o número de homens para conseguir satisfazer o serviço 2 dias antes. Então, se eu vou aumentar o número de homens, mas eu estou diminuindo o número de dias, grandezas inversamente proporcionais. Ó. Aumenta a quantidade de homens, mas diminui a quantidade de dias. Logo, a minha questão vai ficar 480 sobre x igual a 6 sobre 8. Pronto. Só fiz inverter. Posso simplificar? Vamos lá. 480. Eu vou simplificar 480 com 6. Tudo bem? Então, dividindo por 6, fica 1. 480 dividido por 6, 80. Posso, então, multiplicar em cruz. Vou ficar com x igual a 640. 640 homens é o que eu preciso. Tá aqui, ó. Então, B de bola. Tá aí. 640 homens. Acabou. Resposta B de bola. Rapidinho nós fizemos. Já vou passar para a questão de número 22. Ah, doutor. Pode parar. Pessoal, nós vamos começar a falar agora de regra de sociedade. Então, para começar essa parte de regra de sociedade, vamos conversar um pouco sobre um bate-papo teórico, assim como eu fiz lá em regras das torneiras, tudo bom? Regra das torneiras, agora regra de sociedade. Deixa eu lembrar aqui para você, ó, a hora do nosso bate-papo. Fundamentar esse bate-papo, né, pessoal? Tá aqui, ó, bate-papo. Pronto. Tá aí, bate-papo. Como é que vai ficar a nossa questão? Seguinte. Afinal, o que são as questões que você pode chamar como regra de sociedade? Nada mais é do que uma divisão de grandezas diretamente proporcionais.
Mas você já vai ter um esboço, já vai ter um cenário pré-estabelecido para chegar, substituir, montar e resolver. Acabou. Mas antes de chegar a discutir com esse cenário, é interessante que você entenda exatamente o que ele está propondo. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que o Thiago deixou de ser professor e resolveu abrir uma empresa. Não sei de quê, mas resolvi abrir uma empresa. E ao iniciar essa empresa, eu resolvi colocar na empresa 100 mil reais. Então, investi na empresa 100 mil reais. Tudo bem? Pronto. Eu tenho um irmão. E esse meu irmão, o Igor, ele decidiu virar meu sócio. E disse, Thiago, eu gostaria de virar seu sócio. Eu digo, tudo bem, Igor. Vamos então. Sendo, pessoal, que 2 elementos aí importantes eu preciso apresentar para você. O primeiro, o Igor não constituiu a empresa junto comigo. Ele só entrou na empresa 4 meses depois. Tudo bem? Então, eu investi 100 mil e investi 100 mil por 1 ano. Depois de 1 ano, esse cenário aconteceu. O Igor decide entrar 4 meses depois. Tudo bem? Então, o Igor só vai ter dinheiro rendendo o suficiente por 8 meses. Tudo bem até aí? E o Igor entrou com 60 mil reais. O Thiago entrou com 100 mil, o Igor com 60. O Thiago deixou o dinheiro por 12 meses, o Igor apenas por 8. Então, vamos anotar os elementos para você entender melhor. Vamos lá. Olha só. Primeiro, o Thiago colocou um capital de 100 mil reais na empresa. 100 mil reais. E por 1 ano. No caso, 12 meses. 12 meses. Muito bem. Pronto. 12 meses. Enquanto que o Igor, o meu irmão, resolveu virar meu sócio, incorporando 60 mil reais, né, que eu tinha combinado, 60 mil reais por 8 meses. Pronto. Então tá aqui, ó. 8 meses, que ele entrou 4 meses depois. E depois de 1 ano, a empresa apresentou após 1 ano, temos. Depois de 1 ano, pessoal, a empresa apresentou um lucro. Tiago, lucro de quanto? Boa. Vamos pensar aqui um pouco. Deixa eu ver aqui o que é que eu posso pensar como lucro para ficar uma coisa bem didática para você visualizar bem mesmo. Aqui eu vou ter vamos imaginar que a empresa apresentou um lucro de R$10.400. Pronto. Tá bom. Uma boa fatia de lucro. Tá aí o cenário original, vai ser esse aqui, por enquanto. Tá aí. Então, você já sabe que tem R$10.400 na empresa. Beleza? Então, pessoal, esse é o nosso cenário. O Thiago investiu 100 mil por 12 meses, enquanto que o Igor, o seu sócio, investiu 60 mil por 8 meses. Depois de 1 ano, a contadora chega e diz assim, Thiago, eu gostaria de te dar uma boa notícia. A sua empresa, no primeiro ano, conseguiu apresentar um lucro de R$10.400. Pronto. Pessoal,
Se eu tenho um lucro de 10.400, eu pergunto à contadora, tudo bem, o lucro da empresa? Sim, 10.400. Aí ela diz, inclusive eu já avisei ao Igor. Quando eu entro e vejo o Igor sentado na cadeira lá do escritório, o Igor diz, Thiago, já está sabendo da boa notícia? A nossa empresa conseguiu R$ 10.400 de lucro. Eu digo, sei, Igor, sei sim. Aí ele complementa. Inclusive, Thiago, eu já fiz a divisão. 5.200 meu, 5.200 teu. Pessoal, não precisa ser professor de matemática para saber que o que o Igor está propondo é uma loucura. Não, Thiago, na sociedade não é meio a meio? Eu digo, não, Igor. Meio a meio, se você tivesse entrado com o mesmo capital e pelo mesmo intervalo de tempo, o que não aconteceu. O Thiago, como ele investiu mais e por mais tempo, ele tem uma fatia maior do lucro do que o Igor, que investiu menos por menos tempo. Não é claro, pessoal? Isso é óbvio. Aí eu explico ao Igor, mostro para ele que isso aí tudo direitinho. Aí depois, então vamos lá, Thiago, vamos fazer a divisão correta dos lucros. Vamos. Então o que é que eu preciso que o Igor entenda nesse momento? Que o lucro, ele é diretamente proporcional ao capital e ao tempo. Se o lucro é diretamente proporcional ao capital e ao tempo, quer dizer o quê? Que eu vou dividir o lucro do Thiago pelo capital do Thiago e pelo tempo de investimento que ele tem, assim como o lucro do Igor vai ser proporcional ao capital investido por ele e o tempo investido pelo Igor. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos montar a nossa questão. Vamos dar uma olhadinha. Vamos ficar então assim. Primeiro, se você juntar o lucro do Thiago mais o lucro do Igor, você tem aqui, ó, lucro do Thiago mais o lucro do Igor, tem que dar 10.400. Pronto, lucro do Thiago mais o lucro do Igor, 10.400. E agora, como é que eu monto? Vamos lá. O lucro do Thiago é diretamente proporcional ao capital, então divide, e ao tempo do Thiago. Assim como o lucro do Igor é diretamente proporcional ao capital do Igor pelo tempo do Igor. Beleza? Tá aí. Substituindo, temos o lucro do Thiago está para o capital dele, 100, assim como o tempo, 12. Agora, o lucro do Igor é diretamente proporcional ao capital do Igor, 60 mil, e o tempo do Igor, 8 meses. Pronto. Hora de simplificar, não posso esquecer. Vou dividir esse rapaz aqui por 4, ficamos com 3. Esse aqui por 4, ficamos com 2. Pronto, por 4 por 4. Vou mandar embora um 0, vou mandar embora aqui um 0. Posso simplificar mais, eu sei, daqui a pouquinho. O lucro do Thiago está para 30, tá vendo? Ó, 10 vezes 3. Assim como o lucro do Igor está para 12. Tudo bem? Então é isso aí que eu tenho por enquanto. Vou simplificar mais um pouco. Vou dividir esse rapaz aqui por 6. Vamos ficar com 5. Esse aqui por 6, vamos ficar com 2. Tudo bem? Então eu tenho lucro do Thiago está para 5. Dividir por 6, fiquei com 5. Dividir por 6, fiquei com 2. Assim como o lucro do Igor está para 2. Vamos então somar a parte de cima, lucro do Thiago mais o lucro do Igor, dividido por 5 mais 2. Pronto. Somei a parte de cima, somei a parte de baixo. Quando eu somar, eu vou aqui, ó, ter essa somazinha da parte de cima, que você tá vendo, e vou fazer o seguinte.
No lugar de pensar em 10.400, para ficar um número mais didático, vamos pensar que o lucro foi de 8.400. Para ficar uma divisão exata e ficar um exemplozinho mais didático. Pronto. No lugar de 10.400, R$ 8.400 o lucro. Então, nós vamos dividir entre o Tiago e o Igor R$ 8.400. Pronto. R$ 8.400. O cenário continua o mesmo. A soma dos lucros, 8.400. Tá aqui. Então, na hora que eu somar a parte de cima e somar a parte de baixo, o que é que eu vou ter? Em cima, eu tenho 8.400. Na hora que eu somar a parte de baixo, eu tenho 7. Vamos ficar, então, com o lucro do Tiago, que está para 5, assim como o lucro do Igor, que está para 2, igual, na hora que você dividir 8.400 por 7, vamos encontrar R$ 1.200 como constante de proporcionalidade. Hora de multiplicar em cruz e concluir que o lucro do Tiago, multiplicando em cruz, 5 vezes 1.200, R$ 6.000. Está aqui, E o lucro do Igor vai ser de quanto? R$ 2.400. Tá aqui, pessoal. Então, o lucro do Tiago está para 6.000. O lucro do Tiago fica com 6.000 de lucro, enquanto que o Igor vai ficar com 2.400. Ok? Então, essa é a divisão correta entre o lucro que foi apresentado nessa empresa. Tudo bem? Então, pessoal, olha só. Se você pensar um pouquinho, o lucro total, eu coloquei 8.400. Perfeito? O Tiago, 100.000, 1 ano. O Igor, 60.000, 8 meses. E joguei, o lucro é diretamente proporcional ao capital e ao tempo. O Igor, capital e tempo. Então, o lucro do Tiago está para 100 vezes 12, assim como o lucro do Igor está para 60 vezes 8. Fui simplificando. Por 4, fiquei com 3. Por 4, fiquei com 2. 0 com 0. Então, ficamos com 30 e ficamos com 12. Simplifiquei por 6. 2 e 5. Aí. Somei em cima, somei embaixo. Encontramos a constante 1.200 e fiz a multiplicação. Pronto. Fechando R$ 8.400. E aí, pessoal? Esse é o cenário que nós temos de regra de sociedade. Viu? Bem mais fácil do que você imagina. Tudo bem? Então é só ter um pouquinho de cuidado, um pouquinho de calma que você consegue entender. Não esqueça. Se você tiver uma questão de regra de sociedade, o que é que você vai fazer? Vai simplesmente montar aquele cenário. Você vai montar o quê? Segue comigo. Vamos fazer aqui. Eu vou congelar agora para você conseguir pensar e responder. Eu vou ficar parado para você fazer isso. Olha só, pessoal. Atenção. Quando você tem uma questão de regra de sociedade, a divisão do lucro é diretamente proporcional a quem? Vai lá. Ao capital e ao tempo. E, no caso, a grandeza, lucro, acontece o mesmo cenário. Se fosse a grandeza, o quê? Prejuízo. É isso mesmo, pessoal. Como assim, Tiago, prejuízo agora? Vamos recapitular. Enquanto eu fiz uma divisão diretamente proporcional com o lucro de 8.400, o Tiago ficou com 6.000 e o Igor com 2.400, o que eu quero que você entenda? Que eu expliquei para o Igor que ele não ia ficar com 4.200, que era metade. Que eu ia ficar com uma parcela maior, porque eu investi mais por mais tempo. Beleza. Quando eu termino de explicar isso para o Igor e volto, eu encontro a minha contadora, desesperada, dizendo: Tiago, eu fiz um cálculo totalmente errado. A empresa não teve lucro de R$ 8.400. Foi um prejuízo, Tiago, de R$ 8.400. Na mesma hora eu boto a mão na cabeça e digo: Igor, tudo que eu expliquei, cara, tu esquece. Foi R$ 8.400 de prejuízo. 4.200 é meu, 4.200 é teu. Pessoal, é isso mesmo. O Igor vai aceitar? Claro que não. O que é que ele vai dizer? É, bonitão, na hora que foi lucro, tu ficou com 6.000 e eu só com 2.200. Agora que é prejuízo, tu quer botar meio a meio? É, pessoal, o Igor tem razão. Assim como o Tiago
ficaria com 6 mil de lucro e o I com 2.400 de lucro, eu vou ficar com 6 mil de prejuízo e o I com 2.400 de prejuízo. Infelizmente, pessoal, é isso que vai acontecer. Tudo bem? Então, não esqueça. O que vale para o lucro também vale para o prejuízo. Então, na hora de montar, é só lembrar. O lucro está para o capital e o tempo. Se for prejuízo, o prejuízo vai ser dividido pelo capital vezes o tempo. Tá certo? Isso é o quê? Regra de sociedade, beleza? Já fiquei perturbado aqui com vocês, mas espero que tenha entendido essa maluquice que eu inventei, que você tenha entendido o cenário corretamente. Vamos então à questão de número 22. Pronto. Questão 22 diz assim: Tiago, Pacífico e Rodrigo formaram uma sociedade. Tiago fundou a empresa com um capital social de 600 mil e admitiu Rodrigo 4 meses depois com a metade do seu capital. No fim de um ano de atividade, apurou-se um lucro de 288 mil após o balanço. Que parte do lucro coube a Tiago nesse cenário? Vamos anotar os dados? É fundamental que você anote corretamente os dados. Vou colocar aqui, ó, dados. Pessoal, Tiago, capital do Tiago, capital investido do Tiago, qual foi? Vamos grifar. 600 mil. E recebeu o Rodrigo 4 meses depois, um cenário super parecido com o exemplo que eu te dei, com a metade do seu capital, no fim de um ano de atividade. Então pronto, já posso montar. O capital do Tiago, 600 mil, e quanto tempo? Um ano. Então, 12 meses. 12 meses. O Rodrigo, que foi recebido na empresa, com a metade do meu capital. Então, o capital do Rodrigo, de 300 mil. 300 mil. Pronto. E o tempo do Rodrigo? Ele entrou 4 meses depois. Portanto, 8 meses. Pronto. 8 meses. Então, o capital de 600 mil por 12 meses do Tiago. O Rodrigo entra 4 meses depois. Então, o dinheiro só vai ficar investido por 8 meses. Com a metade, 300 mil. Muito bem. Na hora de montar, temos. Lembrando que aqui são só os dados. Vamos lá. Primeira parte da questão. Lucro, né? Lucro de 280 mil. Então, vamos ter o lucro do Tiago somado ao lucro do Rodrigo tem que bater um total de 288 mil. Próximo passo. O lucro do Tiago está para o capital do Tiago. Qual é o capital do Tiago, pessoal? 600 mil vezes o tempo, 12 meses. Então, capital vezes o tempo. Assim como igual ao lucro do Rodrigo. Qual é o capital do Rodrigo? A metade do Tiago. Então, 300 mil por 8 meses. Hora de simplificar. 300 e 600 eu posso dividir por 300. Vou ficar com 1, vou ficar com 2. Por 4, vou ficar com 3. E vou ficar com 2. Tá bom? Dividir por 4, 3. Por 4, 2. Se você observar, eu posso simplificar um pouco mais. O lucro do Tiago está para 6, assim como o lucro do Rodrigo, está para 2. Simplificando por 2, e cuidado com o que vai acontecer agora,
Lembre-se, aqui embaixo fica 1, ó. Dividir por 2, fiquei com 3. Dividir por 2, fiquei com 1. Então, eu tenho lucro do Tiago está para 3, assim como o lucro do Rodrigo está para 1. Soma em cima, a propriedadezinha, ó, soma em cima e soma embaixo. Quando você somar em cima e somar embaixo, vamos ver o que é que eu vou ter. Aqui em cima, 288. E aqui embaixo, 4. Nesse caso, vou ter lucro do Tiago está para 3, assim como o lucro do Rodrigo está para 1, que vai ser igual a, vamos pegar 288 e dividir por 4, que é a constante de proporcionalidade, ó, a soma dos lucros, 288 dividido por 4. Vamos encontrar, então, 72 como constante. Portanto, vamos ter lucro do Tiago está para... Vamos multiplicar, então, 72 vezes 3. Vamos encontrar 216 mil para o Tiago. E vamos encontrar para o Rodrigo 1 vezes 72. Então, 72 mil. Pronto. Essa é a nossa divisão. E claro que se você somar, você vai encontrar os 288. Ó. Se você somar 216 com 72, 288 mil. Nesse caso, a questão quer saber que parte do lucro coube ao Tiago. Então, 216 mil reais. Resposta correta, C de casa. 216 mil é justamente a parte que tem para o Tiago, beleza? Não esqueça, monta e vai simplificando, enxugando sempre a questão. Tá certo, pessoal? Sempre montando com bastante calma e com bastante tranquilidade. Veja como a questão ela fica simples quando você vai simplificando todos os dados. Tudo bem? Então é isso. Isso é regra de sociedade. Depois desse bate-papo que nós tivemos, você consegue visualizar perfeitamente como ele funciona. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos olhar direitinho esse nosso quadro e veja, acompanhe no quadro aqui de cima se você tem alguma dificuldade. Vê se tem algum detalhe que você por acaso não tenha entendido. Então, volte um pouquinho o vídeo e tente refazer todo o cálculo. Beleza? E daqui a pouquinho nos encontramos já na próxima questão de número 23, 24, 25, que você já deve fazer antes de começar o próximo vídeo. Beleza? Forte abraço, tudo de bom e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.